Mas o boneco que eu ganhei da do maneira Senhor dos Anéis, mas eu não deixo ele lá na minha Por exemplo, estante, os bonecos que eu tenho no meu quarto foi o Fernando trouxe da Disney quando ele veio, que é o Noturninho e o Wario. O Wario, Aí eu guardo. o Wario é Mas sensacional. assim, eu gosto, só que não é uma coisa que eu falo, cara, eu vou sair e vou comprar. Se eu olhar e ver, eu compro, mas eu não tenho aquele... Se olhar e ver, você compra. Se olhar e ver. Se eu for num lugar... Se olhar e ver, você compra. Eu tenho Você algumas vai ver, coisas se não que... tiver eu na também loja ao tenho lado problema. alguma coisa pra eu gastar... Por exemplo, eu acho legal o DeLorean que vocês trouxeram. Porra, O DeLorean é decorativo. É nostálgico, né? Você olha e... Então, mas é decorativo, mas também não é pra criança, porque a criança não vai querer aquilo que é estático. Nem sabe direito. Não, mesmo que se ela E souber, não vai é mexer, estático. A criança, ela gosta de E ele vai quebrar. desmontar o DeLorean, negócio. É a que curiosidade. Tem algumas coisas que foram extremamente marcantes e realmente quando eu lembro dá uma nostalgia danada. Um que é um personagem que até hoje quando eu vejo, eu acho que eu rio igual que era antes, é o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro É sensacional. é assim, é uma coisa de outro mundo, cara. Ele, o Zé e o Pedro dele continuam fazendo isso, cara. E onde ele tá? Recentemente eu vi o Tirando Onda lá dele, ele como recepcionista de hotel, cara. Ele terminou a matéria pelado. É um quadro do canal Multishow. E esse foi um. O Fofão foi outro, coisa sensacional, assim, que até hoje, quando vejo em foto. Quando você lembra que a gente acabou com o seu boneco? Eu fui fazer um cabra cega nele, aí eu botei aquela geleca, né? Aquela coisa meleca, que aí entrou no olho, colou no cabelo, enfim, eu matei o Fofão. O Dylan, porque na época eu assisti o Jaspion, então era uma coisa assim. Gigante guerreiro Dylan. E eu tinha o Dylan, né? Tinha trazido ele existe. Então, eu acho que essas coisas assim, imediatamente quando eu olho, linka, é uma viagem no turno do tempo assim, volta muito forte. E você, cara? O Bozo, eu era fã do Bozo, tá? Qual deles? Bicho, o Bozo era fantástico. Eu, inclusive, tô até tentando comprar um Bozo antigo, porque tem um preconceito com o Bozo que você não acha boneco dele. Você não acha de resina, não acha de forma alguma. Se eu achar um Bozo... Você queria um Bozo em tamanho natural? Botar no Eu vou achar esse Bozo já, eu tô leiloando um, que eu vou ganhar esse Você tá participando de um leilão, você não tá leiloando. eu tô participando do leilão pra ganhar esse Bozo. Porque, Ele tá cara, querendo um e tá leiloando. Tá não, leiloando, participando de um leilão. que aí tá Era vendendo. fã do Bozo, porque era um programa bem feito, porém educativo. Tinha era bem gincana. feito. Era bem feito. Qual cavalo que você quer? O branco, o preto ou o malhado? Aí lá. Eu adorava o Bozo. 5,60. Você jurava que a fantástico. vovó Mafalda era mulher, não é? Eu não, Você achava não bonitinho? tinha aprendido isso. Eu gostava do Papai Papudo, mas eu adorava o Bozo. 5,60. Cara, o Bozo... Tumbalacatumba, você cantou Tumbalacatumba. muito? Você lembra? Chuveiro? Eu lembro do Salsi Fufu. A música do chuveiro? Bozo, quando saiu, foi a primeira decepção. E por que não tem boneco dele pra vender em lugar nenhum? Então, Bozo. O Sniff, eu achava muito legal o Sniff. Eu dormia com ele. Recado de Ursinho Carinhoso. Não, calma aí. Tinha o Ursinho Carinhoso. Eram três Ele homens, aí ganhou. escolheram alguém pra ser o Ursinho menino da Carinhoso. casa. Ursinho Carinhoso. Calma aí, eu tinha o Isso aí Sniff. dá caos. Da Ursinho denúncia do caos. Carinhoso. E até hoje eu tenho esse Sniff, que eu dormia com ele, meu companheiro. Sniff é o da Xirra, não? Não, é aqueles Não, cachorros. Ele Não, trouxe não. um aqui outro dia. Eu tenho até hoje sim. ele, que né, eu não dou ele, vai. Ele você Outubro não dá, outra comigo. coisa. Não vou falar nada não, que vira. Então, o Sniff, que mais? Coisas que eu gostava. Futebol, né, em si, que eu sempre foi. Quando eu comecei a pré-adolescência, comecei a ficar bem fanático, questão de futebol. Não, mas aí, né, qualquer É. É só você Foi em só qualquer você, estágio, não. né? Só Em você, qualquer não. estágio, em qualquer Qualquer estágio um. da vida você vai ver. E é um negócio Aí que a sempre testosterona que manda. É. Então, Só tende a futebol- piorar, não Até vai porque ter que melhorar. sem Paracanã não é coisa de criança. Ainda mais quando você ouve aqueles pipocão, ó. Neguinho correndo, a Você vê na raça. saída, vê a raça brigando com a Jovem Flá. Quando você vê a polícia correndo, meu amigo, aí você fala, não é coisa pra criança. É pra polícia correr porque o A negócio polícia correndo porque o engrossou, negócio cara. o caldo engrossou, amigo. Eu tenho um quadro no meu quarto que eu gosto de fazer as anotações por ali, então tem gente que acha que é de criança, olha um quadro dentro do meu quarto e você desenha. Não, mas eu gosto de fazer as anotações ali, eu acho que é mais giz. criativo. Não, não é de Tiquinho, giz, é de rapidinho canetinha também uma mesmo. coisa. Gastronomia. De que a gente leva pra fazer a luta de gastronomia? O sabor. A gente tende a preferir o que a gente gostava quando a gente era criança. Verdade. Isso é básico. A melhor comida que eu me lembro era o macarrão da minha avó. Aí depois de velho Era o você doce vai da lá minha ver, avó. você vai lá Você ver, carrega isso, você né? vai lá ver ela fazer o macarrão, você vê que não tem nada demais, mas assim, te remete a essa lembrança. E a lembrança Não é nem uma tanto o parte sabor, gostosa mas da assim, gastronomia. a atmosfera da Entendeu? família. A Que parte era uma coisa gostosa da que- vida. E cara, quando você é criança, você se sente muito protegido. Então aquela refeição, com aquela família em volta, te remete a uma fase que você é intocável. Outro dia lá em assim, casa. só uma coisa, essa coisa de refeição é verdade. Por exemplo, na casa do meu pai, além de ter essa refeição acolhida e tal, volta e meia tinha um gato voando lá.
Xanoca Porque voava. o gato pulava pra arrumar a comida e meu pai já arremessava ele pro lado que desce. Então, Outro dia, depois de mais de 10 anos, minha mãe fez uma sobremesa lá com a minha namorada, que é o creme gelado, que pra mim era a melhor sobremesa do mundo e continua sendo. E não é nada demais, mas Não. pra mim é um sabor que... É dá porque o lembrança, sabor né? te remete a Aí lembrança. aquelas coisas típicas, sei lá, balinha, danete, fandangos. O Renato aqui tá falando pela Danoninho, MSN, né? Caverna do Dragão, desenho, Topodídio. Pô, até hoje o Caverna do Dragão é legal. Por exemplo, No caso das Caverna do Dragão, mulheres, ser desenho paquita que era você um negócio, né? Pra E quando mulher. você vê de novo, você entende outras coisas que às vezes você não entendia. Verdade. Né? Mas você continua gostando. Filmes são assim. Indiana Jones, quem pegou pra assistir de novo a trilogia? A primeira, né? A que talvez faça outra. Mas assim, quem assiste de novo, bate nas costas vê dele. coisas assim. Star Wars, eu assisti, eu não lembrava do primeiro, nem do Continuo segundo. achando ruim Star Wars. Entendeu? Eu gostei. Eu gosto do mas, Chewbacca. assim, Realmente diálogos muito complexos, né? O Chewbacca tinha uma essência dramática Não, muito o importante. conteúdo assim, psicológico, né? Frase de efeito melhores do que Uma o coisa diálogo. que eu Pô, peguei, cara, que o eu show peguei de de calores criança- era muito bom. Cara, o Silvio Santos é Era uma coisa que engraçado, também eu era gosto até hoje. engraçado, O engraçado. Silvio Santos é uma coisa que veio da infância que eu gosto até hoje. É, Eu me divirto de ver ele se divertindo na Exatamente. TV. Ele se diverte. Porque ele ele é uma criança. As É, piadas, dele. as mesmas piadas, assim. E se ele fala Aquele coisa sem meio graça? Outro dia eu tava vendo ele brincando com a mulher de. Quem é que manda mais? Você ou seu marido? Aí a mulher, meu marido, ele. Que mentira! Mulher que você me manda mais. E ele ri, ri sozinho, assim. Cara, ele riu, a menina do bambu mandou ele enfiar um bambu na sua É. área Glútea. retal e ele riu, né? Ele em boca suja, E- brincou. É um cara que é um símbolo disso E também. mudando um pouco aqui também, eu tenho, no meu caso, eu sou louco com o negócio de super-herói. Eu li a historinha de É, quadrinhos isso que eu ia falar quando eu era agora. mais novo, continuo lendo como adulto e eu tô vendo que não sou só eu. Os bonecos que Não. saem hoje pra colecionador, e os bonecos que saem até que não são pra colecionador, é. eles acabam nas lojas. Porque esse todo sai mundo pra tá adultos. comprando, é. Exatamente. Porque criança ela gosta do boneco que mexe, que briga. E ele tem que ser mais resistente. Tem. Ele é tem totalmente jeito. diferente desse que a gente compra pra enfeitar o quarto. E você vê os fóruns dos filmes que estão saindo dos super-heróis, são os adultos comentando. São. As revistas mudaram o Não, formato para adultos. esses filmes baseados Eles em não são livros pra Homem crianças, de eu Ferro adoro. Não é um filme pra criança. De jeito A nova Liga da Justiça. Eles fazem o filme A nova Liga da pra Justiça. criança e pra adulto. A nova Liga da Justiça não tem nada pra criança. Os Não. heróis se Não relacionam, tem. então é um negócio mais sério. Pra criança Mas de é hoje muito tem. É mais- que quando a gente era criança, não existia isso. Mas é não muito existia mais- isso. Também você tem que ver que a criança de hoje é muito diferente mais da madura, criança. né? Entendeu? Hoje você vê menina de 14 anos dançando o El Creu aí 14 na anos? vida. 14? Não, você vê Essa? ela com MSN, Orkut, já sabendo baixar coisa da internet. De celular, Mexendo, pô, Essa é a parte boa, mexendo né? em computador muito antes do que... Então você vê que normal. a criança de hoje fica mais madura mesmo, fica mais chata também, mais rápido. Ricardo, e aproveitando aqui o lado psicológico da coisa, tem um limite a ponto que isso atrapalha a vida, que você vire... O ruim é o seguinte, quando a gente a gente entra muito nesse mundo de fantasia, ele pode gerar um bloqueio numa das nossas fases de desenvolvimento e pode criar um sintoma. Então, fantasiar demais também Tem um faz com limite. que a gente perca o senso Você da não pode realidade. perder o contato com a realidade. Exatamente. Você tem que manter isso como um lado de desestressar. Porque é o né? seguinte, o contato com a realidade ele é deprimente. Se a gente, o dia inteiro, se a gente não fantasiasse, a gente se tornaria em depressão. Por isso que o pessoal que tem esse síndrome de Down, geralmente, a gente tem que respeitar muito, porque eles não conseguem fantasiar. Então eles vivem a realidade o dia inteiro. Os autistas não também. conseguem, ele não existe fantasia para ele. Vou ficar melhor amanhã, eu gosto disso, a gente gosta É de aquela fantasiar. a dureza da vida todo dia. Ele, né? ele encara essa realidade. Novo. Já a gente não, a gente tem como, pô, isso vai acontecer, a gente gosta de ter devaneios. É aquela saudades. válvula de escape, foge. né? A gente foge muito da A gente realidade. foge. E essa faz com que a gente não se estresse ou até às vezes não entre numa depressão, né? Não é. Só que essa fuga constante também pode gerar a médio e longo prazo N doenças e N sintomas. Um deles é o Alzheimer, por exemplo. Fica aí a mensagem, né? Fica aí a lição de que uma das coisas que a gente pode aprender com as crianças e continuar levando para a fase adulta é uma vontade que qualquer e toda criança tem, que é a vontade de crescer. Toda criança tem vontade de crescer Eu para tenho até poder hoje, chegar pessoal. mais alto, pegar uma coisa num instante maior, e que todo adulto deve continuar tendo vontade de crescer profissionalmente, crescer intelectualmente. Brincar com a própria vida também é interessante. Se você levar a sua vida muito a sério, você também não sai do lugar. Você vai... Tudo é ruim. Agora, levar as coisas na É brincadeira. aquela velha frase batida, né? Não leve a vida muito tão a sério que ninguém vai sair vivo dela mesmo, né? Você nasceu de João Gonçalves? O que pode ser? Bom, se você quiser participar conosco, escreva para contato@programatudodebom.com ou nos adicione no Messenger pelo